E o que nós temos falado aqui, pelo menos nesse nosso retorno? Nós estamos falando aqui sobre discipulado. Estamos falando sobre o discípulo de Jesus, ou os discípulos de Jesus. E eu vou te falar, amados, que parece ser algo muito já falado na igreja, ou no meio da igreja. Mas na realidade, quando você começa a perambular aí pela igreja, conversando com pessoas, ou muitas coisas que você vai recebendo da parte da igreja, você perceber que pelo menos a igreja aqui no Brasil, e não digo toda ela, mas parte dela tem um déficit quando fala de discipulado, quando se trata sobre discípulo. E eu já disse aqui que é necessário, é muito importante que você entenda que o Novo Testamento, os Evangelhos de Jesus, quando você lê Atos dos Apóstolos, eles não chamavam os indivíduos da igreja de cristãos, mas sim de discípulos. E o próprio Evangelho, quando vai retratar aquele grupo, Pedro, Tiago, João, sempre vai direcionar para eles, chamando eles do quê? Discípulos. E isso é muito importante, amados, nós entendemos, como eu sempre digo aqui, nada do que está escrito está aqui por acaso. Existe um fundamento naquilo que foi escrito. E principalmente quando se fala sobre essa palavra chamada discípulo. Porque ela é repetida e repetida N vezes nos 4 evangelhos, como eu disse, no livro dos Atos dos Apóstolos. Então ela é muito repetida durante os evangelhos naquilo que foi escrito. Então eu estou dizendo isso para você, porque se algo é muito repetido, é falado, é mencionado, é colocado, é porque isso carrega alguma importância ou algum fundamento para nossas vidas. Então nós precisamos nos debruçar sobre isso, estudar sobre isso, procurar entender isso. E para nós, amados, aqui do mundo ocidental, é meio complicado essa palavra discípulo para nós. A gente não é muito familiarizado com essa palavra. Como eu tenho dito aqui nas últimas ministrações, o que mais se aproxima seria a palavra aluno. É o que mais se aproxima. Mas mesmo assim, no mundo ocidental, a palavra aluno é uma coisa muito também desgastada, né? Professor, aluno, é uma coisa que nós ainda não sabemos como é que isso funciona e como que é a relação entre essas duas coisas. Então é importante nós entendermos isso, porque quando você começa a entender, amados, você compreende como deve ser a sua dinâmica no Evangelho. A maneira como você vai se movimentar na palavra. A maneira como você tem que se movimentar dia após dia da sua vida. E é interessante porque nesse nosso retorno, depois de depois de 3 meses, nós sem os cultos aqui presenciais, nós voltamos tratando sobre isso, sobre discipulado, sobre discípulo. E aí por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu acho que foi ontem, eu não sei se foi ontem ou hoje, mas eu estava ali conversando com a minha esposa e de repente me veio assim um pensamento, um entendimento. E o entendimento que me veio, o pensamento que me veio é o seguinte: se nós estamos vivendo dias de Noé, como Jesus afirma, Noé então ele viu o fim de um tempo ou de uma era, mas ele também experimentou o início de um tempo, um recomeço. Ele viu o fim e o começo. Sabe o que parece? Parece que o Espírito Santo agora, nessa nova retomada que nós estamos tendo, ele quer trazer um recomeço para muitas pessoas aqui, para muitos de vocês. Só que agora ele quer que você comece da maneira correta, da maneira por onde você tem que começar, da onde você tem que começar. Porque, amados, a gente vive numa nação culturalmente cristã, e esse é o problema, é o culturalmente. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, muitos de nós, de fato, amados, poucos são aqueles que experimentaram uma
ruptura, um romper com essa cultura. E de fato entraram dentro desse lugar, desse ambiente, desse caminho, desse discipulado. Então muitos de nós, dependendo de onde você vem, você entrou dentro desse lugar chamado igreja, mas trazendo uma bagagem com você. Trazendo muitas coisas com você. Trazendo mentalidades, trazendo funcionamentos, sabe? Trazendo... brasileiro tem muitas crendices, tem ou não tem? Trazendo muitas crendices, trazendo muita coisa com você. E que de repente, amados, pode ter se misturado no meio disso. E você tem carregado isso com você. E uma das coisas que nós temos falado aqui é que o discípulo é aquele que rompe com tudo isso. Porque ele sai da multidão, lembra-se que os evangelhos citam muito esses grupos, multidão e discípulos. Ou seja, ele sai da multidão, ele sai da massa, para passar a ser um discípulo, ele transiciona. E o discípulo é aquele que vai romper com tudo isso, e ele vai começar realmente, como a gente diz, começar do zero. É um pleonasmo isso, né? Mas nós vamos começar do zero. Então sabe o que eu tenho percebido? Por isso que eu falo, por favor, acompanhe novamente, assista novamente as mensagens, as ministrações. Porque agora, amados, na vida de muitos de vocês aqui será um recomeço. Tá bom? Só que agora ele está estruturando da maneira que tem que ser estruturado. Amém, amados? Agora ele está estabelecendo os fundamentos da maneira que tem que ser estabelecido. Vou dizer, agora não é mais os homens que estarão estabelecendo fundamentos. É o próprio Senhor que estará estabelecendo fundamentos sobre a sua vida. O próprio Cristo. Por isso que essas mensagens agora eu estou assim, dentro de mim. É Jesus. É Jesus. Sabe, eu quero diminuir mesmo, eu quero que vocês desapeguem de mim mesmo, mas que vocês se apeguem a Jesus. Sabe, eu quero ir desaparecendo mesmo, e ser só alguém que passou, mas ele ficou. Ele ficou. Eu quero ser como João, quando ele tinha os discípulos dele, e ele vira e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os discípulos então levantam e esse é o que eu tenho, isso é o que eu tenho sentido nesse momento, irmãos. Quer fazer com que realmente vocês vão tirando ou vão jogando todas as muletas, todos os seus apoios, para que você se agarre nele, para que você se abrace, para que você se amarre nele. Lembra de Jacó? Não solto, deixa eu ir, eu não largo. Em alguns momentos Jesus vai dizer isso para você também: deixa eu ir. Você vai dizer: não, eu não te solto. Eu preciso caminhar. E ele vai dizer: não. Você vai dizer: não, agora eu não te largo mais. Aquele que colocou a mão no arado não vai olhar mais para trás. Amém, irmãos? Irmãos, vocês não vão olhar mais para trás. Colocar a mão no arado é isso, é seguir a Jesus. Entenda, colocar a mão no arado é se comprometer com o Evangelho, é se entregar ao Evangelho. Amém? E colocou a mão, não olha mais para trás. Por isso que eu percebo que agora nós estamos entrando em um tempo novo. Só que você precisa, dentro de você, virar essa chave. Você precisa virar isso dentro de você. Qual, pastor? Eu sou um discípulo. Amém?
eu sou um discípulo. Amém? Então diga, eu sou um discípulo. Diga, eu sou um discípulo. Diga, eu sou um discípulo de Jesus. Amém? Isso dentro de você tem que virar. E aí você vai perceber que a maneira como você começa a se relacionar com Ele, a viver o Evangelho, a viver a palavra, vai ser algo completamente diferente, meu amado. Totalmente diferente. Porque, igreja, vamos falar a verdade, igreja. A gente ainda está muito raso, irmãos. Muito raso. Eu vejo pelos nossos interesses, pelas nossas ambições. Eu vejo por aquilo que a gente tem lutado, por aquilo que a gente chora, por aquilo que a gente se esperneia, por aquilo que a gente fica triste, por aquilo que a gente se alegra. E amados, o que eu tenho percebido ainda é que nós somos uma igreja ainda num nível muito raso, queridos. Muito raso, irmãos. Mas o Senhor, Ele quer nos levar a nível mais profundo. É para onde Ele quer nos levar. Por isso, o que o discípulo, presta atenção, discípulos, e é o que nós já tratamos aqui. O que vai motivar o discípulo? E o que a gente já disse aqui? Que o discípulo, ele é diferente da multidão. Porque a multidão busca Jesus por aquilo que ele pode o quê? Dar. Não se esqueça disso. As pessoas buscam a Jesus por aquilo que Jesus pode o quê? Dar a elas. Fazer por elas. Mas o discípulo, ele já não se movimenta mais assim. Ele já não busca mais Jesus assim. O discípulo busca Jesus por aquilo que Jesus é. Amém? Por aquilo que Ele é. A multidão busca Jesus pelo milagre, pela provisão, pela multiplicação, pelos pães e os peixes, pela transformação da água para o vinho. A multidão segue assim. Mas e o discípulo? Por aquilo que Jesus fala, por aquilo que Ele declara. Então é importante nós colocarmos esses parâmetros aqui. E até, amados, digamos um divisor de águas, é necessário isso. Pelo menos o batismo era para representar isso. Divisor de águas. Nós precisamos estabelecer isso dentro de você tem que virar. Você precisa compreender isso, não agora. Eu passo a seguir a Cristo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele declara, pela palavra dEle. Isso precisa dentro de você. Entrar dentro de você, amém? Agora, o que eu quero trazer para vocês hoje? Quero ver se flui, amém? Que depende dele, não depende de mim. O discípulo, amados, presta atenção. Ele tem uma causa. Aliás, a gente vive por causas. São as causas que irão nos motivar. Se algo não carrega uma causa, um propósito, a gente não vive, a gente não caminha, a gente não se dedica, a gente não se empenha. E eu meditando sobre isso, rapaz, eu aprendi algo que eu falei, meu Deus, é maravilhoso, não é, queridos? É maravilhoso. O discípulo de Jesus, ele agora vai passar a viver por causa de uma causa.
E o que é interessante, amados? As pessoas aí fora, elas têm muitas causas na vida dela. Porque, por exemplo, que muitos de vocês migraram de outros estados para São Paulo, vocês tinham uma causa. Vocês tinham um propósito. Por isso vocês vieram parar nesse lugar aqui. E vocês entenderam que esse lugar, de alguma forma, seria um ambiente que te daria oportunidades para você alcançar o fim da sua causa. Amém? Vai prestando atenção para você entender o que eu vou transmitir para você. E como eu disse, amados, o discípulo ele tem uma causa também. Ele carrega isso, ele precisa entender qual é a causa dele. E sabe o que é interessante? Presta bem atenção. Você sabia que existem muitas pessoas que já morreram em vida? A depressão nada mais é do que isso. O sujeito que já está morto em vida. Porque ele não vê mais razão de viver, não é isso? Ou seja, não há mais causa para ele viver. Não sei se há pessoas no nosso meio aqui, ou a gente está acompanhando a gente aqui pela live. Mas uma das razões das pessoas entrarem em depressão, irmãos, é justamente pelo fato delas não terem mais um propósito, ou seja, uma causa que as movam, que as coloquem em movimento, que ela sacrifique, que ela renuncie. Não tem mais isso. Ou algumas delas nunca encontraram isso. E eu vejo, queridos, que existem muitas pessoas também no meio da igreja, ou no mundo afora, que, de repente, né, eu estou falando com um grupo aqui, que é lógico, a faixa etária varia, mas se você já faz parte de um grupo, onde você já conseguiu a tua independência financeira, você de repente construiu, conquistou a tua casinha, você tem um carro, acabou. Sabe o que eu percebo, amados? Que os discípulos de Jesus, eles são pessoas em que eles estavam, pelo menos é o que a gente vê aqui, em um estado da vida deles, em que eles se encontravam inconformados, insatisfeitos com o real momento da vida deles. E eu pergunto, você já se sentiu assim ou se sente assim? Insatisfeito? Inconformado? Você já pensou ou se pegou falando, poxa, será que a vida é só isso? É só isso? Será que servir a Deus é só isso? Já se pegou assim? A vida é só isso? Levanta, acorda cedo, vai trabalhar, estuda, volta para casa, paga a conta. Hein? Nunca se pegou assim, não? Aí de repente você veio para a igreja, aí você imaginou assim, não, agora eu encontrei uma causa na minha vida. Só que de repente você foi pego pela rotina, ambiente. E aí você achou que estava, fazendo tudo para Deus. E aí você fala, meu Deus, mas é só isso? Se você não sabe, o nome disso é insatisfação. Jesus, ele pega o discípulo nesse momento, irmãos. É nesse momento.
Amém. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver a história do Natanael. Já ouviu falar do discípulo Natanael, apóstolo? Aonde André, você entende que há uma insatisfação por causa do diálogo entre Natanael e André. O André chega para ele, Natanael, Natanael. E Natanael fala, André, eu achei, eu encontrei. Dizendo assim, aquilo que a gente esperava. Lembra daquilo que a gente conversava. Lembra daquilo que nós comentávamos. A tal libertação para Israel. As mudanças. Eu achei a resposta. Aí Natanael diz assim, tá, mas você achou? E vem de onde essa resposta? Ah, vem lá do Soberana. Vem lá do Lavras. Vem lá de Nazaré. Natanael vira. Mas pode vir alguma coisa boa de lá? Por isso, meu amado, é uma coisa que nós temos enfatizado aqui, né? Deus escolhe as coisas loucas. Da onde você imagina que não possa sair nada. Deus é aquele que faz do deserto um manancial de águas, irmãos. E aí ele fala, vem ver. Olha o que André fala, vem ver. Quando Natanael então se depara com Jesus, então vira para ele e fala, eis um israelita em quem não há dolo. O que significa? Jesus está dizendo, você é um homem íntegro. Você tem guardado a tua integridade. Você é um homem que tem procurado viver de um modo justo. E aí então ele olha assim meio estranho. Aí Jesus vira. Aí Jesus é Jesus. Ele sabe pegar a gente, né, irmão? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Jesus fala com ele. Ele fica assim, mas você me conhece de onde? Como é que você disse que não há dolo, você nunca me viu? Entende por que Jesus fala isso? Sabe por que eu tenho certeza que ele pensa isso? Por causa da resposta que Jesus dá a seguida depois. Jesus diz, eu vi você. Debaixo da onde? Debaixo da onde? Da figueira. Aí ele falou, é ele. Jesus falou, eu vi você, Natanael, debaixo da figueira. Entenda, amados, Jesus, ele nos pega nesse momento de uma insatisfação, e que a gente olha, você fala, mas não pode ser só isso. E ao mesmo tempo, né, você vai nutrindo uma esperança, e você diz, não, mas não pode ser isso. E aí agora, como ele fez com Natanael, como ele fez com todos os discípulos. Agora deixa eu só te comentar uma coisa aqui com você. O discípulo, ele tem uma causa. E amados, e a causa você não pode ser a causa, nem o fim dela. E o que a gente tem assistido no Brasil? Pessoas que estão indo buscar a Jesus por causa de Jesus ou por causa delas? Por que muitos estão buscando a Jesus? Hein, amados? Hein, queridos? Se você busca Jesus por causa de um problema na sua vida, logo, você não está buscando a Jesus. Logo, você tem sido a sua causa.
E aí, amados, nós cometemos um erro. Como diz os nossos irmãos católicos, um sacrilégio. Sabe por quê? Porque aí você é um idólatra. E os crentes dos dias de hoje acham que idolatria é só aquele que está ali com uma imagem e se dobra diante da imagem, acende vela à imagem. Irmãos, esse é o nível mais raso que pode existir de idolatria, irmãos. São crentes. O discípulo de Jesus, ele vai entender isso. Por quê? Presta atenção. Deixa eu fundamentar melhor para você entender mais. Jesus diz que aquele que perder ou abandonar o que, irmãos? Abandonar a sua própria vida, perder a própria vida, conclui. Por causa, Jesus é a causa. Vou repetir, Jesus é a causa do discípulo. Cristo é a causa do discípulo. Se você quer uma causa, eu quero lutar por uma causa, eu quero ter uma causa pelo que lutar. Como dizia o Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver, não é assim que ele dizia? Então, se você deseja uma causa, amados, está aí a resposta. A causa do discípulo será Jesus. É o Cristo. Cristo se tornou nossa causa. Portanto, se você se diz ser um discípulo, mas você vai até Jesus para buscá-lo por causa dos seus problemas, das suas dificuldades, porque você quer um milagre daqui, porque você quer uma intervenção dali, porque você quer uma cura disso, porque você quer prosperar de lá, e assim por diante. Desculpa, você está se tornando um idólatra. Você é um idólatra. Logo, você está usando Jesus, olha, misericórdia, irmãos, para que Ele realize o seu querer. Está vendo como está invertendo as coisas? Porque se Ele é o Senhor e Mestre, logo eu, como súdito, servo e discípulo, eu é que deveria realizar o querer dele. Mas não, a multidão usa ele para realizar o querer dela. O discípulo inverte a ordem. Absorve, você quer. Absorve. Amém, queridos? Cristo é a causa da igreja. A causa da igreja não é evangelismo. A causa da igreja não é evangelismo. Olha que coisa. A causa da igreja não é ganhar almas. A causa da igreja não é fazer discípulos. A causa da igreja não é batizar pessoas. A causa da igreja não é encher. A causa da igreja é quem? A causa da igreja é quem? Porque se ele não tem sentido, dá para entender? Se Cristo não for a causa, o que adianta eu pregar para ele, evangelizar ele, querer que ele seja batizado? E o que nós temos observado, amados? Que nós estamos deixando Cristo de lado. Ai. Sabe por que eu estou falando isso? Lembra de Apocalipse, as 7 cartas que foram direcionadas à igreja? E Apocalipse capítulo 3, versículo 23, é tão conhecido por todos nós, não é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí a gente pega isso e fala, ó, ele está batendo a porta do teu coração. Já leva para o evangelismo. Mas não se esqueça que a carta foi dirigida às igrejas. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para a igreja. Eu estou do lado de fora.
vocês me deixaram do lado de fora. Quer dizer, a igreja ela tem o seu programa. Quando eu falo programa, é as suas atividades. A igreja tem trabalhado daqui, desempenhado de lá, criado estratégia. Vamos multiplicar e multiplica e multiplica. E Jesus está onde, irmãos? Do lado de fora. Por isso que, preste atenção, a gente não entende Maria de Betânia. Seja sincero, irmão. Quem que entende o que ela fez? Pastor, mas eu não lembro. Você vai lembrar. Ela pegou um vaso cheio de unguento, quebrou nos pés de Jesus, derramou, secou o cabelo dele. Agora, irmão, poderia ter vendido isso e ter dado aos pobres, a causa dos pobres. Mas isso saiu da boca de quem, irmãos? Judas. Jesus vira e fala assim: pobre vocês sempre terão. E é verdade, né? Nós estamos aqui, não estamos? Estamos, não estamos? Os pobres vocês sempre terão. Amém? Mas a mim nem sempre. Maria de Betânia entendeu quem era a causa. Cristo. Jesus. Amém? Por isso ela quebrou tudo que ela tinha de maior valor. E ela entregou a quem? Colocou aos pés de quem? Porque Cristo é a causa. Não sei se você está entendendo isso, irmãos. Eu não sei como é que isso está entrando aí. Não sei se está ficando confuso. Mas eu digo para você, primeiro receba. Vai só recebendo, vai dizer assim: oh, amém, eu recebo. E vai abrindo o entendimento. Mas se você crê que a mensagem, não crê no mensageiro não, irmão. Mensageiro. Pergunto para você, você fica esperando o carteiro ou aquilo que o carteiro entrega? Depois que ele entregou, acabou. Você manda ele embora. Ou você pede para ele entrar, tomar café, como é que é? Ou seja, o mensageiro só tem a sua importância até o momento que ele entrega a mensagem. Depois que me entregou a mensagem, acabou. Parece que tem muita gente que não entendeu isso ainda no meio evangélico. Que querem se achar, os mensageiros se acham mais do que a mensagem. Não sei para que isso, irmão. Queridos, vocês só estão aqui me ouvindo, e eu estou tendo a honra de ter vocês sentados aí me ouvindo. Não é por eu é um sujeito inteligente, bonito. Não, irmão. Mas é por causa daquilo que eu tenho carregado na minha vida. Que não foi nem eu. Ele colocou sobre mim como misericórdia, irmãos. Amém? Cristo é o que, igreja? A causa. Amém? Amém? Por isso preste atenção, a multidão busca Jesus por causa. Agora sabe o que é triste? Por que eu estou falando que a gente está vivendo uma coisa muito rasa ainda? Porque, amados, quem aqui já se envolveu, não estou fazendo uma pergunta não, estou só comentando, em uma religião, mas se entregou, sabe o que eu estou dizendo? Queria vou te falar uma coisa: se você um dia tivesse a oportunidade de ir para a Índia, você iria entender e aprender o que é ser religioso de fato. E que em comparação a crentes no Brasil, pelo amor de Deus, irmãos, se alguém aqui serviu aos Espíritos, sabe o que eu vou dizer? Se o Espírito pedir, queridos, ele vai até, não sei se vai agora por causa do corona, mas dá um jeito, buscar o que o Espírito está pedindo. Você deve ter visto aquele ritual que o Espírito, a pessoa raspa a cabeça, deita na cama, ali fica dias,
a pessoa defeca, a pessoa urina. Você fala, sim, pastor, ela é cega. Sim, eu sei que ela é cega. Mas, irmãos, mas ela se entrega àquilo. Tadinha dela, mas ela está se entregando àquilo. Literalmente, de corpo, alma e espírito. Agora, quando você traz isso para a igreja, pelo menos aqui no Brasil, irmãos, amados, só porque as igrejas, os salões estavam fechados das igrejas por conta da saúde, já tinha crente já aí desesperado falando, perseguição, é perseguição. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão, perseguição aonde, queridos? Você quer saber o que é perseguição? Vai para o Afeganistão, para o Iraque, vai para esses lugares, você vai entender que é perseguição religiosa. Eu não sei se você lembra, você deve lembrar, uns anos atrás, não tem muito tempo não, daqueles cristãos egípcios que foram mortos, lembra? Vestido de macacão laranja, quem lembra disso? Você lembra? Você lembra a cena? Irmãos, século 21, tem pouco tempo isso aí, deve ter 3 anos, no máximo 4 anos. E sabe o que eu acho? Que eu fico tocado, toda vez que eu vejo eu não aguento, irmãos. É a serenidade no olhar daqueles cristãos, irmãos. Caminhando, com armas apontadas, sabendo que ia morrer. E aqueles comem caminhando, com uma serenidade, com uma tranquilidade. Aí colocaram eles todos ajoelhados, você lembra? Lembra? E filmando, aí um deles orando, irmãos. Ah, meu querido, é disso que eu estou falando, irmãos. É esse nível. Eles entenderam qual era a causa deles. Era Jesus. E sabe o que é mais interessante? É que quando ela achava daquilo, sabe o que ela disse? Meu marido não negou, isso é a maior honra para nós. Que testemunho! Eles entenderam a causa, irmãos. Igreja, eles entenderam a causa, igreja. Ainda hoje, irmãos, tem muitos lá ainda sofrendo. Por quê, pastor? Porque entenderam a causa, Jesus. Porque creem em quem? Em Jesus. Por que eu disse no início que a gente começa a olhar no Brasil e a gente vê quem está muito superficial? Como eu disse, pelo que você tem chorado? Pelo que você se entristece? Pelo que você tem se lamentado? Olha para a sua vida. Meu amado, graças a Deus, o Senhor tem sido muito bom com o Brasil. Como eu perguntei aqui, está no meio da crise, como é que foi? Não foi fácil, mas está faltando? Não, Deus tem suprido. Olha aí, irmãos. Então não para entender a igreja. E aí, se de repente você quer conhecer mais histórias, entra lá, portasabertas.com. Vão relatar histórias da igreja perseguida, quantas igrejas estão sendo perseguidas, maltratadas. Se você quiser até ofertar, oferte, abençoe. Missionários que estão aí em campos, em lugares, irmãos. Porque eles entenderam a causa. E a causa é quem? Jesus Cristo, amém? O Rei dos Reis, o nosso Senhor, irmãos. Amém, igreja? Amém. Quando você lê comigo aqui, ó, versículo 27 e 28. Depois disso, falando de Jesus, Jesus saiu,
vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe o quê? Queridos, o que Jesus disse? O discípulo não segue a Jesus por aquilo que ele vai receber. O discípulo não segue a Jesus por aquilo que ele vai receber, ou que ele pode receber. Porque eu lhe pergunto, que garantia Jesus deu aqui ao Levi, irmãos? Que proposta que Jesus apresentou para o Levi? E disse assim: olha, Levi, se você me seguir, sabe, eu vou aumentar aí o seu. Agora é Renda Brasil, né? Mas Bolsa Família, né? Então é o seguinte: se você me seguir, olha, você vai ganhar tantos milhões. Amados, entenda uma coisa: o discípulo, ele não segue Jesus por aquilo que ele pode receber ou por aquilo que ele vai receber. Ele segue Jesus por causa de Jesus. Simples assim. Amém? Vou repetir. Posso? Vamos ver se eu lembro agora. O discípulo não segue a Jesus por aquilo que Jesus pode oferecer, ou por aquilo que ele vai receber de Jesus, mas ele segue a Jesus por causa de Jesus. Portanto, para ele um segue-me é o suficiente. É só assim: Senhor, e aí, vai ou não vai? Vem, então eu vou. Acabou. E sabe o que é interessante? Pergunto para vocês, quem lê Bíblia aqui? Você lê Bíblia? Lê Bíblia ou não? Isso é uma outra coisa complicada no Brasil. Sim ou não? Você sabia que os crentes da Coreia do Sul, as Bíblias deles duram 3 anos? Eles têm que trocar. De tanto que eles leem, irmãos. Vai se desgastando a folha. É outro nível, né? Alguém que conhece um pastor chamado Francis Chan? Eu vou falar dele? Ele conhece, né, irmão? Ele é um pregador norte-americano, mas ele é filho de chineses, ou netos, alguma coisa assim. E aí um dia ele foi para a China comentar como estava sendo o trabalho nos Estados Unidos. Na hora que ele comentou que nos Estados Unidos havia cultos de 1h30, 2 horas, o chinês começou a rir. Quanto tempo que dura o culto de vocês lá? 1h30. Imagina o chinesinho rindo, irmão. Mas por que, pastor? Porque lá, irmão, o culto assim, bem rápido, é 4 horas. Mas normalmente dura isso aí, 6 a 8 horas os cultos deles. E não vem falar que eles não têm tempo. Ah, irmão, o chinês só fala que não tem tempo. Os bichos trabalham, irmão. Sim ou não? Entende o nível? Quem entende aí? Entende? Amados, olha aqui. O que Jesus, como eu disse, vocês lêem Bíblia, né? Lê? O que Jesus fez na vida de Levi, para Levi seguir a Jesus? O que Jesus tinha feito? Tempo, responde aí, Vini. Você ganharia 1 milhão lá do Silvio Santos ou não? Nós estamos no capítulo 6. Então, capítulo 6 para trás. Em algum momento Levi é mencionado? A primeira vez que o Levi é mencionado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27. Olha que coisa. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está na igreja por gratidão. Tem ou não tem, irmãos? Chegou, recebeu uma benção ali, Jesus fez um negocinho ali para ela, deu uma ajeitadinha na vida dela, aí ela foi ficando. Entende?
Foi se acostumando com o ambiente. Ai, me sinto tão bem quando eu saio daquele lugar. Aí vem passando o tempo, quero me batizar. Foi indo. Aí ela chega, eu queria ajudar aqui em alguma coisa, como é que eu faço? Ah, fazer a obra? Eu queria fazer a obra. Ah, por quê? Ah, porque Jesus tem sido tão bom comigo, Jesus me abençoa tanto. Essa também não é a motivação em crente, em discípulo. Eu estou te falando isso porque parece que tem gente que acha assim que Jesus é alguém que sofre de carência. Sabe? Que assim, né? Ele fez tanto por mim, eu abandonar ele, ia ficar tão triste. Ingratidão. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Sim ou não? Quem entende isso? Ah, ele fez tanto por mim. E agora, né? Eu deixar ele, não dá, né? Amados, Jesus não tinha feito nada por Levi. Nada. Ele simplesmente ouviu, segue-me, e ele foi. Por quê, queridos? A nossa motivação e causa não é o que eu fiz, o que eu deixo de fazer, o que eu recebi ou deixei de receber, mas é Ele. Ele é a causa. Amém? Jesus é a nossa causa. Como é que é a música? Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei que posso prosseguir. Conhece essa? Tem tudo a ver com Ele. Essa das novas é boa. Amém, igreja? Estão entendendo, irmãos? Observa que Jesus não deu garantias. Por isso que, ai, meu Deus do céu. É que vem vir cada coisa aqui, irmão. Por isso que a abordagem da igreja, desculpa falar, está errada. Porque a igreja, a maneira como ela quer atrair as pessoas, parece aqueles canais, tem o Shoptime. Quem lembra? Shoptime, né? Qual mais tem dos antigos? Lembra dos antigos? Tem mais uns antigos, não tem? Que era o canal 13, 16, não era isso? Canal 14, 16, lembra? Que ficava o pessoal apresentando os produtos. Esse dia eu estava vendo, eu tenho um canal no YouTube muito bacana, canal 90. Legal o canal, irmãos. Passando como que era a década de 90. Vocês acreditam que esses canais faziam propaganda de supermercado? Olha o leite, quanto está o leite? 60 centavos um leite. Tem noção um negócio desse, irmão? Pelo amor de Deus. Misericórdia, Jesus. Refrigerante 1,49. Meu Deus, se é eu naquele tempo, eu ia me panturrar. Mas, Jesus amado. Mas a igreja também, ela não se comunica assim com o mundo. Olha, se você vier buscar a Deus, Deus vai fazer isso na sua vida. Não é assim, irmãos? Olha que coisa, queridos. Entende que o discípulo, ele muda a coisa? Quem percebe isso? Sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, se João Batista hoje estivesse liderando a igreja brasileira num todo, você acha que essa seria a abordagem de João Batista? Como é que era a abordagem de João Batista? Para atrair a multidão. Vem que ele vai fazer isso. Era assim? Raça de víboras. Irmãos. Tem noção do negócio desse, cara? Seus pecadores. Vocês vão tudo para o inferno. Irmão, João Batista. Arrependei-vos. Muda de vida. Olha a linguagem que o evangelho apresenta. E olha a linguagem que a atual igreja tem apresentado, irmãos. Como é diferente. Vocês estão percebendo ou não? Observa que Jesus, ele não apresentou nada. Ele não deu nenhuma garantia para Levi. Aliás, se você observar o texto. O texto diz no versículo 28. E ele deixando tudo, ele começou a perdendo tudo, irmãos. Eita Deus. Mas sabe o que é engraçado? Que às vezes eu vejo os crentes assim, rapaz, comecei para a igreja, o negócio começou a ficar ruim para o meu lado.
Eu estou perdendo, é porta que se fecha. Você não entendeu, não? Está acontecendo isso? Tá, pastor, o negócio parece que está estreitando. Irmão, se tiver acontecendo, levanta a mão para o alto e fala, glória a Deus. Por quê? Você está no caminho. Você está seguindo. Amém? Sabe o que é interessante, filho? Agora o negócio está fluindo. É que quem começou, quem é o único sujeito que ofereceu algo nos evangelhos para alguém? Acabou a pilha, filho. Salva eu ali. Pode? Pega a pilha lá. Não pode parar não. Um, dois, aí. Jesus, o que ele ofereceu para Levi? Hein, irmãos? Hã? Agora você lembra do gramunhão? No deserto? Ele só não ofereceu Deus, porque ele não pode. Deus e o mundo, né? A gente fala. Ele não ofereceu Deus, mas ele ofereceu o mundo. Está entendendo? Será que a linguagem, a mensagem que a igreja atualmente está usando, irmãos, é uma linguagem, a mensagem que está em paralelo? É muito pesado falar isso, né? Do diabo. Porque quem ofereceu o mundo a Jesus, não foi o Deus, não foi Deus. Eu falei que nem a Kekel fala assim, não foi o Deus, né, pai? Filho de Deus, fala assim o Deus. Não foi Deus. Mas foi o diabo, irmãos. Absorve. Agora sabe por que eu falo isso? Presta atenção, discípulo. Esse mundo é um mundo caído. Fala a verdade. É mãe de Leide, né? O que esse mundo tem a oferecer pra gente, irmã? Pedro, o que esse mundo tem a oferecer para a gente? A não ser ilusão. Não é? Ilusão. Primeira coisa que o discípulo, primeira coisa não, mas um dos efeitos é que o discípulo ele vai se tornar um ser desiludido. Esse mundo para ele, as coisas. Posso falar uma coisa? Desilusão é uma bênção, não é, irmãos? Não é não? Né? O sujeito chega, pastor, eu estou desiludido. Glória a Deus, irmão. Você quer viver enganado? Alguém quer viver enganado aqui? A desilusão é uma bênção. Te acordou, te trouxe para a realidade. Amém? Você caiu, saiu dessa. Agora seus olhos estão abertos. Amém, igreja? Vou parar. Muita coisa, tá? O discípulo entendeu qual é a causa. Quem é a causa, irmãos? Jesus. Qual é a sua causa? É Jesus, irmãos. Amém? Tudo é a partir de Jesus, irmãos. Amém? Que é essa igreja aqui de Soberano. Eu falo dessa porque é a igreja que eu tenho pastoreado. Que a gente não venha deixar Jesus do lado de fora, irmãos. Ele batendo. Ei, me deixa entrar. Não, Jesus, espera só um pouquinho. Ei, eu quero participar. Jesus, nós estamos tão culpados aqui, Jesus. Tanta coisa para fazer, Jesus. Espera um pouco. Ei, eu quero. Calma, Jesus. Amém? Aliás, se ele não estiver aqui, irmãos, a gente nem entra. Modo de falar, é lógico, né? Não é o seu lugar, espaço, né, irmãos?
Mas se Ele não estiver aqui, irmãos, não há razão nós estarmos. Amém? Porque Ele é a nossa razão. Diga, Cristo é a razão do discípulo. Fala, Ele é a minha razão. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Fala para Jesus, a casa é sua, Jesus. Fala, toma o seu lugar, Jesus. Toma o seu lugar, Jesus. Aleluia. Ah, meu Pai.